Com 12 anos de idade, eu era menina divertida, brincalhona, tinha muitos amigos e também era bebê, nunca nem tinha beijado na minha boca. Dentro da minha casa, eu vivia debaixo de uma rigidez muito grande. A minha mãe, ela era fechada, ela não deixava eu fazer nada. E nunca na vida que eu podia ter redes sociais, não podia ter amigos, eu podia ir na igreja. Mas, um ano antes, com 11 anos de idade, meus pais decidiram que nem na igreja eu não poderia ir mais. Então eu vivia num relacionamento com os meus pais muito difícil, era muito difícil mesmo aguentar não ter nenhum tipo de liberdade. Bom, eu tava na escola, e a minha escola já tinha ensino médio, e tinha outros alunos de outras salas mais velhos. E tinha uma turminha do terceiro ano, de uns caras que eles eram muito gatinhos. Detalhe, eu tinha 12 anos de idade. Mas é uma época que a gente tá descobrindo nosso corpo, né, querendo dar os primeiros beijinhos. Então é óbvio que a gente gostaria de chamar a atenção desses meninos mais velhos. Aí um dia eu recebi um bilhetinho escrito: fulana, com meu nome, você aceita ficar comigo? Tipo, achei o máximo, né? Meu sonho ficar com o menino mais velho. Tive todo o apoio das minhas amigas. Por incrível que pareça, esse rapazinho, de 18 anos de idade, do terceiro ano, ele morava bem próximo da minha casa. Então muitas das vezes, quando eu tava a caminho da escola, a gente se via e muitas das vezes a gente até caminhava meio que, tipo assim, não juntos, ele de lá e eu de cá. Depois que ele pediu pra gente ficar, foi mais fácil pra gente se encontrar no bairro e tal. E minha mãe e meu pai saíam pra trabalhar cedo e eles voltavam só depois que eu já tava voltado da escola. Então eu ia e voltava a pé tranquilo. Era o único momento que eu podia fazer alguma coisa. Bom, eu tava lá em casa, e aí eu peguei e falei pra ele: minha mãe não vai estar lá em casa, tá? Porque como eu não tinha celular, não tinha como eu ficar mandando mensagem pra ele, né? Então eu avisei que o horário que a gente poderia tentar dar uns beijinhos. Bom, ele foi lá em casa quando minha mãe tinha saído pra trabalhar e me puxou pra dentro da minha casa. E a gente morava num sobrado. A gente foi pra sacada do quarto. E ali, ele me deu um beijo, sabe? Sabe aquela coisa de príncipe e princesa, assim, ai, tudo perfeito, ele me dando um beijo, ele era mais alto que eu, e parece que eu tava vivendo um sonho, apesar de ser só uma criança. Eu lembro que as coisas foram me esquentando, e de certa forma eu não consegui lidar com o que tava acontecendo. Porque a minha mãe, ela nunca falou comigo sobre meu corpo, sobre as mudanças, sobre nada disso, sabe? Até sobre menstruação, essas coisas eu aprendi foi na escola com os meus amigos. Ele começou a me dar uns beijos mais quentes. E de certa forma eu não conseguia falar não, até porque era bom o que ele tava fazendo, sabe? Eu não conseguia dizer não. E aí a gente foi pra minha cama. E nisso, ele começou a ficar comigo. Aí ele pôs a mão dentro da minha calcinha. E eu fiquei assustada. De verdade, eu fiquei sem reação. E ele foi e perguntou: você é virgem, né? Gente, eu não conseguia responder. Eu fiquei paralisada, sabe? Tipo, eu fiquei paralisada, mas de certa forma eu não falava nada. Eu deixava. Ele continuava me beijando e eu continuava beijando. Ele continuava fazendo. E tipo, eu não consegui ter nenhuma reação. Não consegui falar não. Eu não consegui nem entender o que estava acontecendo. Sabe? Gente, pra ser sincera, vocês não sabiam nem o que era gozar. Sabe? Tipo, eu não entendia nada mesmo. Eu era realmente um menino vivendo uma ilusão. Ele tirou a minha calcinha e tirou a minha virgindade. Eu lembro que doeu muito. Foi horrível. Começou a sangrar. Eu não tava entendendo. Pra ele foi ótimo. Nossa, ele saiu de lá sorrindo, sabe? Foi embora e eu não entendi nada na hora. Mas depois, porque o problema foi depois. Depois que isso tinha acontecido, é que a minha ficha caiu e que eu realmente estava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu vi o sangue, quando eu comecei a tomar banho e sentia a dor nas minhas partes íntimas, sabe? Tipo, como que eu tinha deixado isso acontecer? Por que que eu não reagi? Por que que eu não falei nada, sabe? Nossa,